importante, porque esses bancos que fizeram os empréstimos estão no sistema euro-dólar e, portanto, o sistema euro-dólar e a rede de bancos fora dos Estados Unidos, offshores, neste caso, e fora também da Europa, criam a maior parte da liquidez em dólares para a economia, neste caso, global. Portanto, se estes bancos sofrerem um arrombo, como os bancos, neste caso o Silicon Valley, que vocês já sabem, aconteceu o Banco First Republic, o Banco Credit Suisse, que é na Suíça e muito conhecido. Então, esses bancos que vão restringir os seus empréstimos, eles vão aportar, neste caso, o crédito, ou seja, restringir o crédito, isto quer dizer, tanto menos liquidez em dólares americanos. E se houver menos liquidez em dólares americanos, então vai haver uma escassez de fluxo de caixa em dólares para pagar esta mesma dívida atualmente. E se isto acontecer, então teremos uma escassez de dólares americanos, tanto a circular na economia, neste caso, que é uma economia global, que basicamente foi o que criou a crise global em 2008. Todo mundo pensa que a crise de 2008 aconteceu porque foi tudo por causa das hipotecas das casas, ou neste caso do subprime, e todas essas coisas que diziam as notícias. Portanto, em certa parte, é verdade que isso também foi uma causa e efeito, que foi um grande problema e que foi um catalisador neste caso, mas se esses títulos garantidos pelas hipotecas, portanto, são os mortgage, bank security, são os MBS, foi a grande causa e efeito da crise de 2008. E podemos usar como exemplo, se não fosse usado como garantia no sistema monetário, neste caso global, adicionávamos assim um crash imobiliário e estava tudo resolvido. Desta maneira, não teríamos de certeza uma crise financeira global. O problema é que se criou este aumento massivo de risco em contraparte com o sistema bancário, e então é que fizeram, neste caso, os outros bancos não estavam dispostos, neste caso, a emprestar dinheiro. E como não estão dispostos a emprestar dinheiro, a economia global, neste caso, congela os empréstimos, que foi exatamente o que aconteceu, e isso foi o que nós vimos na crise de 2008. Na crise financeira global, neste caso é o GFC 1.0, Global Financial Crisis, de 2008, portanto esta venceu nesta altura, nessa crise. O catalisador desta crise estava centrado nos Estados Unidos, portanto foi a crise de 2008, mas o GFC 2.0, que é a nova crise financeira global, em que esta pode acontecer no início de 2024, pode estar centrada na economia, neste caso chinesa, e em que vai colapsar o mercado imobiliário, tanto apertando a emissão de crédito e a liquidez em dólares americanos nesse sistema bancário, que neste caso é um sistema global. E talvez seja isso que a curva de rendimento é que está a prever agora mesmo o que está a acontecer. Queria só mostrar muito rapidamente um site onde normalmente eu costumo comprar as minhas ações, o site boom.com, que é online, e podemos abrir uma conta no nosso nome e comprar online, quer em Portugal ou quer em qualquer parte do mundo, numa bolsa americana, europeia, inglesa, japonesa, chinesa, de Hong Kong, whatever, o que nós quisermos. E é só vocês aderirem e, neste caso, depois têm acesso, neste caso, a comprar ações. Até podem ver aqui o Warren Buffett, que está aqui em grande plano, relativamente às ações. Isto só para vos dar uma ideia onde normalmente eu costumo. E agora, falando em termos de sinais de economia chinesa, neste momento está enfraquecida. Portanto, ponto número um, as exportações caíram, neste caso, 14,5% só no mês de junho, portanto, a maior queda em 3 anos. Ponto número dois, as importações caíram 12,4%, só para vocês terem uma ideia. E o ponto número três, que também é importante, que é a deflação na China pela primeira vez em 2 anos. Portanto, os preços ao consumidor caíram 0,3% só no mês de julho. E o ponto número 4, que este é o ponto mais importante deles todos, é que o grupo Evergrande, que é o segundo maior grupo imobiliário na China, pediu a proteção contra a falência nos Estados Unidos. Portanto, esta proteção, estamos com sinais que está uma instabilidade em relação à economia da China. E qual será, neste caso, pergunto a vocês, a melhor maneira que nós devemos posicionar financeiramente? Isto sem ser, neste caso, um conselho financeiro.
Tanto não sendo um conselho financeiro pessoal, mas isto pode dizer que estou a fazer com o meu próprio portfólio. Portanto, se a curva está invertida por um motivo e apostando ao contrário, neste caso, o que a curva está invertida quer dizer, porque todos dizem que estão de volta do lado e que o Fed, que é o Banco Central Americano, e o BCE, Banco Central Europeu, não estão a ser anunciados nos mídias. Se tomarmos uma posição e se virmos o que a curva de rendimento nos está a dizer, o que é que isto quer dizer? Por isso, no meu portfólio, neste caso, tenho sempre 10% em ouro, quer em termos de recessão, num boom da economia, numa curva de rendimento invertida, que é o caso que está agora a acontecer, não importa o caso que seja, mas sempre 10% em ouro, neste caso físico, ou ETFs, e portanto tenho sempre os 10% em ouro, como neste caso um seguro para o caso de acontecer alguma coisa, um poder de compra fora do sistema, que é o sistema financeiro. Então eu gosto de ter, pois o resto dos 80% do meu portfólio em investimentos que eu considero coisas que pagam para possuir. O que é que isto quer dizer? Isto, se depois formos comparar os 10% que é na classe especulativa, que há muitas pessoas que gostam de jogar em termos de especulação, que acho que é uma boa assimetria. Tanto pode ser esses 10%, que era a prata, o Bitcoin, o urânio, empresas de minérios relacionadas com o ouro, como por exemplo, e agora estou a olhar para o futuro, para daqui, neste caso, a 10 anos, e acho que estamos no meio de um super ciclo de commodities. O que é que são os commodities? Ouro, prata, petróleo, gás, trigo, açúcar, arroz, etc. Neste caso, até também os próprios minérios. Estamos a falar num prazo de longo prazo. Não quer dizer que se houver uma grande recessão, os preços das commodities também não deixam. Mas as crises, caso, que são a maior oportunidade para também se comprar e fazer as melhores compras. As crises, as commodities descem, logicamente tudo desce, principalmente desce mais as criptomoedas, quer o Bitcoin, Ethereum, por aí fora, mas temos de ter também alguma liquidez para seguir em frente e agir. Estou a tentar, neste momento, manter o máximo de liquidez possível, títulos de tesouro num curto prazo. Neste caso, estamos a falar a um mês, ou neste caso, 2, 3 meses no máximo. Mas rolando para o que estamos a receber, neste caso é 5,5% em termos destes títulos de tesouro muito curto prazo de tempo. Para ver como se vai desenrolando tanto a economia. Então, realmente, não temos grande risco, ou neste caso, nenhum risco de uma grande perda, porque podemos, neste caso, esperar até ao vencimento dos títulos de tesouro de 1 ou 3 meses e assim recebemos 100% mais os seus juros de 5,5% e que então podemos sair e usar esse dinheiro para investir em algo que nós gostamos e que acabe sendo barato como resultado de uma recessão global. Neste caso pode ser as ações caírem 50% a 60% e com esse dinheiro em cash podemos, neste caso na pior das situações, comprar essas mesmas ações que podem dar dividendos. Onde normalmente eu costumo comprar o meu ouro, só para vocês terem uma ideia, muito rápida, APMEX, em termos de produtos como vocês estão aqui a ver, em moedas, neste caso, neste que apareceu agora, é da Austrália, e que normalmente o site do APMEX ou o Israel Mint, da Metals Corporation, com o cartão de crédito para a vossa morada e podem comprar também ações de royalties, no caso da Morocco, petróleo ou Eaton Royalty do ouro. Então, em termos de portfólio, o que normalmente eu costumo fazer. E agora pergunto a vocês qual é a ação, neste momento está o preço a subir, mas que a qualquer momento pode, neste caso, mas ao mesmo tempo está a dar bons dividendos. Portanto, além disso, esta empresa também vai comprar outra empresa nos Estados Unidos e pergunto a vocês, é isso mesmo, quando todos fomos nas empresas de petróleo, falamos em energias verdes, mas se formos analisar, desde que eu sou criança, sempre se diz que o mundo vai acabar devido aos gases de efeito de estufa, etc. Mas o que é verdade é que todos precisamos de petróleo para fabricar quer os plásticos, andar de avião, produzir energia, andar de carro, autocarro, comboio, andar de barco, asfaltar as estradas, produtos de limpeza, o gás que consumimos em casa, e não vai ser de um dia para o outro que vamos mudar todo o sistema. Logicamente não é nada fácil mudar esse sistema todo, neste caso centenas de anos, muitos anos mesmo, mas ninguém perguntou qual é o dividendo que a empresa, neste caso,
que eu vos vou dizer que a ExxonMobil está a dar neste momento. Isso é lucrativa, isso tem crescido ao longo dos anos, mas tem crescido e muito. A ExxonMobil vai comprar a empresa Pioneer Natural Resource, que produz 61% em petróleo, 23% em gás liquefeito e 19% em gás natural. A ExxonMobil, como podem ver, neste caso, neste gráfico, se virem esta linha, portanto, ela teve a cair durante alguns meses, como vocês podem ver aqui, e realmente ela ao cair, o que é que isto quer dizer em termos de queda? A ação nas últimas 2 semanas tem estado a cair o preço de 120 US dólares, como vocês podem ver aqui, nesta linha vermelha, portanto está aqui nos 120 US dólares, e ela caiu para 102,75, como podem ver para esta linha da tendência que está aqui nos 102,75. A linha a bater no valor mais abaixo e seguir a tendência da descida. O que é que isto nos quer dizer? Que existe uma forte probabilidade da ExxonMobil dar um salto e quando está em baixo, logicamente, estou a apostar para ganhar nesta subida. Daí, em termos de dividenda anual, está a dar, neste caso, 3,3%. O preço de cada ação neste momento está na casa dos 102,75, 110,45. Em termos de dividendo trimestral, como os vou mostrar, também aqui dado ao longo destes anos todos, a tendência é subir o valor ao longo dos anos, basta vermos, portanto, em 2018 era 0,82, portanto não aparece aqui neste, mas andava no 0,82. 2019, 2021, que foi o tempo do Covid, desceu muito e não houve consumo de petróleo, as pessoas estavam em casa em lockdown, manteve-se no 0,87 por ação, mas em 2022 deixou de haver o lockdown, logo aí teve um salto para 0,88 e neste momento em 2023, como vocês podem ver, já está em 0,91. É uma empresa que dá bons dividendos, sempre em termos de subida, e ao mesmo tempo pode subir ainda mais se vocês comprarem devido a estas quedas nas últimas 2 semanas. Espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo vídeo da próxima semana.